Olá! Hoje a gente vai desvendar um segredo que está por trás de quase tudo construído ao nosso redor, das pontes gigantescas ao teto da nossa casa. E o mais legal é que é um princípio super simples que permitiu que a gente, literalmente, construísse um mundo moderno. Então, bora mergulhar nisso. Pensa bem, um estádio, um shopping, uma ponte enorme, são espaços gigantes sem um monte de colunas no meio. Como é que essas estruturas se seguram? Porque elas não simplesmente dobram com o próprio peso e quebram. A resposta está num herói anônimo da engenharia, a viga. E para entender essa invenção genial que permite a gente vencer o espaço, não precisa de nenhum laboratório complicado, não. Na verdade, a chave para tudo isso está num objeto que, olha, provavelmente está na mesa ou no estojo de todo mundo. Pode parecer mentira, mas a física que sustenta uma ponte de milhares de toneladas é a mesmíssima que a gente consegue observar numa borracha. Pode acreditar, depois desta análise, vai ser impossível olhar para uma borracha do mesmo jeito. Imagina pegar uma borracha e flexionar as pontas para baixo, sabe? Como se estivesse fazendo um arco com ela. Agora, olha bem de perto para a parte de cima e para a parte de baixo. O que a gente consegue notar ali? Olha só o que acontece. A parte de cima da borracha fica toda enrugada, como se o material estivesse sendo esmagado, comprimido. Ao mesmo tempo, a parte de baixo fica lisinha, esticada, tensionada. E esse fenômeno, bom, ele é o segredo de tudo. Esse espremer e esse esticar não são só observações à toa, não. Na engenharia, eles têm nomes bem específicos e são as duas forças fundamentais que toda viga precisa enfrentar, o tempo todo. A compressão é exatamente essa força de aperto. Foi o que aconteceu na parte de cima da borracha e é o que rola na parte superior de qualquer viga que sustenta peso. Pode ser no viaduto de uma estrada ou no teto de uma casa. O material ali está sendo empurrado contra si mesmo. E na parte de baixo, a gente tem o oposto, a tração. É a força que puxa, que estica. Ali o material está numa luta constante para não se rasgar, para não se separar. O concreto, por exemplo, é péssimo em resistir à tração. Se puxar, ele quebra na hora. Então, o ponto crucial é este. Uma viga, mesmo que pareça totalmente parada, na verdade é um campo de batalha dinâmico. É uma briga constante entre a compressão em cima e a tração embaixo. E a viga só funciona porque ela consegue equilibrar essa luta perfeitamente. Ok, sabendo que existe essa batalha, como é que os engenheiros projetam vigas no mundo real para que elas sejam super eficientes? Vamos dar uma olhada na anatomia de uma viga para entender essa sacada. E a solução que eles encontraram é simplesmente genial. O concreto aguenta ser espremido muito bem, mas não aguenta ser esticado. Já o aço é o contrário, é fantástico sob tração. Então, o que fizeram? Numa viga de concreto armado, as barras de aço são colocadas na parte de baixo, exatamente onde a força de esticar é mais forte. Assim, o aço faz o trabalho que o concreto não conseguiria fazer. E tem outra coisa fascinante. Se a parte de cima está sendo comprimida e a de baixo está sendo esticada, faz todo sentido que exista um ponto bem no meio onde não acontece nenhuma coisa nem outra, certo? Essa é chamada linha neutra, uma zona de calma bem no meio da batalha. E essa é a pergunta de $1 milhão para um engenheiro. Se o material que fica bem no centro da viga não está sofrendo quase nenhum esforço, nem de compressão, nem de tração, será que ele precisa mesmo estar ali? E a resposta para isso é o design general da viga I. Os engenheiros sacaram que podiam tirar grande parte do material do meio, a chamada alma da viga, para economizar peso e dinheiro. Eles concentraram o material só no topo e na base, que é onde a briga das forças realmente acontece. É a mais pura eficiência. E é com esse princípio que a gente descobriu numa simples borracha escolar que fomos capazes de construir estruturas absolutamente incríveis. A viga é a base de quase tudo que nos cerca. As primeiríssimas vigas eram de madeira, claro, usadas para suportar telhados, pisos, um método fundamental que usamos há séculos e, acredite, ainda usamos hoje em muitas construções. Depois veio a revolução do aço, com uma resistência incrível. Foram as vigas de aço que permitiram a construção dos arranha-céus e daquelas obras urbanas gigantescas, que mudaram a cara das cidades para sempre. Hoje, as vigas de concreto armado são super comuns, mas também temos as vigas treliçadas, sabe aquele design inteligente de barras que formam triângulos? Elas nos permitem vencer vãos gigantescos, como em pontes e aeroportos, usando ainda menos material.
No fim do dia, de uma casa simples a um estádio monumental, tudo se resume a isso: um equilíbrio perfeito entre um material que resiste ao aperto e outro que resiste ao esticamento. A viga é o que nos permitiu construir o mundo aberto e amplo que a gente vive hoje. Fica aqui a reflexão. Da próxima vez que passar por baixo de um viaduto ou entrar num grande salão, olhe para cima. Talvez agora seja possível enxergar não só uma estrutura parada, mas a batalha silenciosa e constante de forças que mantêm o nosso mundo inteiro de pé.